Olá, pessoal! Vamos aí para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar equilíbrio de fases em sistemas simples e de composição variável. Inicialmente, eu vou lembrar juntamente com vocês os estados da matéria. Quais são, os 5 estados conhecidos atualmente da matéria? Nós temos o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso, o estado plasma e o estado luz líquida. O que caracteriza cada um desses estados? O estado sólido. No estado sólido, nós temos que as forças de interação entre os átomos ou as moléculas são fortes o suficiente para manter essas moléculas ou esses átomos em posições bem definidas, restringindo o quê? A mobilidade desses átomos ou dessas moléculas. Agora, no estado líquido, as partículas de uma substância, elas têm mais energia cinética do que no estado sólido, porém elas não são mantidas num arranjo como o estado sólido, porém as moléculas ou os átomos ainda estão bem próximos uns dos outros, de modo que os líquidos eles ainda possuem um volume definido. Agora o estado gasoso, as partículas de um gás, elas têm um espaço entre elas muito alto, então tem uma elevada energia cinética. E se são confinados, o gás ele se expande para preencher o recipiente no qual ele está. Agora, o outro estado, que é o estado plasma, não é um estado comum da matéria aqui na Terra, é um estado que você vai encontrar normalmente nas estrelas, na formação das estrelas. E esse estado ele consiste de partículas altamente carregadas com energia cinética extremamente altas. Ok? Agora, o quinto estado, que é o da luz líquida, ou também é conhecido como estado condensado de Bose-Einstein, é um estado que ocorre quando os átomos de um gás de densidade baixa são resfriados a temperaturas muito, muito baixas, quase chegando mesmo no zero absoluto, quase chegando no 0 Kelvin. Esses átomos eles se agrupam de tal forma a formar um estado quântico assim altamente denso, Se vocês puderem comparar aqui as bolinhas daqui com as do estado sólido, que já são bem próximas uma das outras, então no estado de luz líquida, esses átomos eles estão muito, mas muito próximos um dos outros, tá? Então nessa temperatura que tem que ser extremamente baixa, o movimento molecular dos átomos praticamente é zero. Praticamente esses átomos eles não se movem. Então, numa mudança de fase, então só lembrando aqui, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, você chama que essa transição de fase, você chama de fusão. Do estado líquido para o gasoso, vaporização. Agora, do estado gasoso para o estado líquido, denomina-se liquefação ou condensação. Do estado líquido para o estado sólido, solidificação. E se você tem os extremos, do estado sólido indo direto para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido, a gente chama de sublimação. Até o momento, a gente estudou em termodinâmica os estados distintos. Agora, nessa aula, nós vamos estudar exatamente essa transição entre uma fase e outra. Então, para que ocorra a transição, por exemplo, do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, eu preciso que o meu sistema absorva calor. Ok? Agora, se eu quero passar do estado gasoso para o estado líquido, fazer essa transição, ou do estado líquido para o estado sólido, eu preciso que o meu sistema libere calor, tá? Para que ocorra essa transformação.
Então, se a gente está falando de calor, né, a gente lembra aí de entalpia. Então, ó, numa transição de fase, a variação da entropia dessa transição vai ser igual ao quê? Ao calor absorvido, né, ou cedido à pressão constante. E o que é esse calor? É a massa da substância vezes o calor latente, né, desse material que você está trabalhando, o calor necessário para que haja, né, essa mudança de fase. A gente sabe que a entalpia é igual à energia interna mais a pressão vezes a variação do volume. Então, num estado de transição, a mesma coisa acontece, só que a gente escreve um pouquinho diferente. Então, ó, a variação da entalpia, a gente coloca de transição, vai ser igual à variação da energia interna de transição, mais se a pressão for constante, né? Então, a pressão vezes a variação do volume de transição. A gente sabe também que durante, né, um processo de transição, no caso aqui do sólido para o líquido, por exemplo, o sistema está absorvendo calor para que ocorra, né, esse processo. Porém, a temperatura, se você tiver uma substância pura, né, a temperatura durante essa transição, ela permanece constante, a temperatura do sistema permanece constante. Aí você pode achar estranho, né? Nossa, mas se o sistema está absorvendo calor, como que a temperatura, né, permanece constante, né? Já que, por exemplo, a energia interna é CVDT, né, capacidade calorífica vezes variação da temperatura. O que acontece? Esse calor, né, que o sistema absorve, ao invés de ir para o movimento das moléculas, a agitação das moléculas, a cinética das moléculas, esse calor ele vai para quebrar as interações intermoleculares, para que possa passar de um estado para o outro. Então, o calor, ao invés de ir para agitar, né, a molécula, para a cinética da molécula, vai o quê? Para quebrar, né, romper essas interações intermoleculares. Tá? No caso aqui, por exemplo, que eu estou explicando, né, do sólido para o líquido. Ok? Então, por isso que a temperatura permanece constante, porque o calor não vai para a agitação das moléculas, e sim para a quebra das interações entre as moléculas. Ok? Quando que o sistema está em equilíbrio? Né? Nós já vimos isso. Um sistema está em equilíbrio quando a energia livre é mínima para uma combinação específica de que, se está no equilíbrio, então a gente tem que ter o quê? Um equilíbrio tanto na pressão, como na temperatura, como na composição. Então, temos que ter o quê? Se a gente está falando de pressão, nós temos que ter um equilíbrio mecânico. Temperatura, nós temos que ter um equilíbrio térmico. E de composição, a gente tem que ter um equilíbrio químico. Então, no equilíbrio, o que acontece? Essas três propriedades aqui, elas precisam permanecer constantes em um tempo infinitamente grande. Então, se equilíbrio tem a ver com energia livre, a gente sabe que a equação, né, da energia livre de Gibbs é dada por G igual a H menos TS. Beleza. Mas agora, dentro disso aqui, se a gente está falando de sólido, líquido e gasoso, qual estado eu posso dizer que é mais estável ou menos estável se a gente estiver relacionando essas variáveis aqui? Né? Então, entre sólido, líquido e gasoso, qual que é mais estável a altas temperaturas? Qual que é menos estável a altas temperaturas? Né? Ok? Então, ó, vamos trabalhar aqui com a temperatura. Né? Então, o primeiro caso aqui. Temperaturas mais baixas, entre as três fases, a sólida vai ser a mais estável. Por que ela vai ser a mais estável? Vamos imaginar. Temperatura aqui está mais baixa. Como que é a entropia do estado sólido, né? Comparando com o líquido e gasoso? A entropia é menor. Né? Então, a entropia é menor, baixa temperatura.
A entalpia. A gente sabe o que o estado sólido, as interações, né, moleculares são mais fortes. Então, consequentemente, os valores da entalpia serão menores, né? Então, ó, isso aqui menos isso aqui, você vai ter o quê? Um ΔG, ok? Calculado. Esse é pequeno, negativo, e esse aqui é pequeno. Se a gente for comparar com o estado líquido e gasoso, por exemplo, a baixas temperaturas, né? O que vai acontecer com a entalpia? A entalpia vai ser bem maior, né, do que do estado sólido, ok? E a entropia vai ser maior. Porém, essa entalpia aqui, ó, vai ser bem maior do que esse T vezes S. Então, esse G aqui vai ser maior, no caso de temperaturas baixas, vai ser maior para o estado líquido e o gasoso, comparando com o estado sólido. Tá? Então, a baixas temperaturas, se você for imaginar aqui que seja a mesma temperatura e a temperatura baixa. Um tem entropia maior do que a outra, e o outro tem entalpia bem maior do que a outra. Então, quando a gente faz essa relação aqui, a gente vai ver que a energia livre de Gibbs final para o estado sólido vai ser bem menor do que para o estado líquido e gasoso. Agora, se inverter aqui, se a gente aumentar a temperatura, a gente vai estar favorecendo, né, o estado líquido e o gasoso. Então, o estado líquido e o gasoso vão ser mais estáveis em temperaturas mais elevadas, né? Porque esse termo aqui vai ser predominante, né? Esse termo aqui vai ser predominante no caso do líquido e gasoso. No caso do sólido, a entalpia que foi predominante, ok? Agora, no estado líquido e gasoso, o que você vai ter? Você vai ter isso aqui alto e isso aqui alto também, né? Então, vai ser um valor aqui total negativo elevado, né? Que vai sobressair ao valor da entalpia, mesmo a entalpia sendo maior para o estado líquido e gasoso do que para o estado sólido, tá? Então, temperaturas mais elevadas, sistemas vão ser mais estáveis para líquidos e gás e menos estável para o sólido. Para ficar mais claro, né, eu trouxe aqui um gráficozinho de energia livre de Gibbs pela temperatura. Aqui nessa curva verde, nós temos a água no estado líquido. E nessa curva amarela aqui, nós temos a água no estado sólido, né, que é o gelo. E aqui a temperatura no qual, né, essa estabilidade vai ser invertida. Então, ó, em temperaturas mais baixas, ó, o ΔG do sólido é menor do que o ΔG do líquido, né? Então, a fase sólida é mais estável do que a fase líquida. Agora, em temperaturas mais elevadas, isso vai inverter, né? Ó, aqui, em vez de nós temos o líquido, que vai ser mais estável, vai ter um ΔG menor. E aqui o sólido, né, que vai ser o menos estável, vai ter um ΔG maior. Então, falando aí da energia livre de Gibbs, né, vamos supor que nós temos uma substância pura dentro de um recipiente. E essa substância, ela está, né, em duas fases. A fase líquida, que eu vou chamar de fase beta, e a fase gasosa, que eu vou chamar de fase alfa. Né? Então, se eu quero saber a energia livre de Gibbs total do sistema, eu preciso somar a energia livre de Gibbs da substância na fase alfa, mais a energia livre de Gibbs da substância na fase beta. Ok? Então, se eu tenho uma variação, né, da energia livre de Gibbs, basta também eu diferenciar tanto da fase alfa quanto da fase beta. Mas agora, o que vai ser a energia livre de Gibbs de alfa e o que vai ser a energia livre de Gibbs de beta? Bom, a energia livre de alfa, né, vai ser menos SdT mais VdP
mais a quantidade, né, de matéria que eu tenho na fase alfa vezes o potencial na fase alfa. E o que vai ser do beta? A mesma coisa, só que eu vou considerar agora, né, a fase beta. Se eu sei que o total é a somatória de cada fase, eu posso somar, e se eu tenho um equilíbrio, eu vou considerar o quê? Variação da temperatura como sendo zero e a variação da pressão inicialmente, tá? Vamos considerar esses dois aqui como sendo zero no equilíbrio. Então, somando os dois termos, a variação da energia de Gibbs vai ser igual ao potencial da substância na fase alfa vezes a variação da quantidade de mols, mais o potencial na outra fase, né, da substância na outra fase, vezes a variação da quantidade de mols. Agora, no equilíbrio, o potencial de uma substância é o mesmo, né, em toda a amostra, independente de quantas fases estão presentes. E a gente já sabe que a condição de equilíbrio de um sistema em relação ao potencial químico é de que cada constituinte apresente o mesmo valor do potencial químico em todos os pontos do sistema. Então, por exemplo, se nesse recipiente aqui eu tenho a transferência de matéria de uma fase para outra, né? Então a quantidade de mols de uma fase beta vai para alfa e alfa vai para beta, né? Então fica passando de uma fase para outra, né? A somatória disso também vai ter que ser zero, né? Então, consequentemente, a quantidade de mols de uma fase vai ser igual a menos a quantidade de mols da outra fase, porque o que sai de um acrescenta no outro. O ΔG vai ser igual, eu vou substituir na equação anterior, então vamos ficar assim, que o potencial na fase alfa vezes a variação da quantidade de mols menos o potencial da fase beta vezes a quantidade de mols. Eu vou ter que isto menos isto no equilíbrio vai me dar o quê? Zero. Ok? Então, somando isto aqui no equilíbrio, eu vou ter uma igualdade aqui, né? Que eu vou representar dessa forma aqui, ó. O potencial químico da substância na fase alfa vai ser igual ao potencial químico da substância na fase beta, tá? No equilíbrio. Visualizando agora cada etapa relacionada ao potencial, eu sei que a equação geral do potencial químico é igual a essa aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Então, eu vou representar aqui no primeiro gráfico o potencial químico pela temperatura. Então, eu vou me deter nessa primeira parte aqui da equação. Variação do potencial químico com a temperatura, quando a pressão for constante, é igual a menos a entropia molar. O que vai ser a entropia molar aqui no meu gráfico? Vai ser a inclinação da minha reta. Essa primeira etapa aqui, ó, nesse pedaço aqui mais escuro, eu tenho a fase sólida. Intermediário aqui eu tenho a fase líquida e o mais clarinho aqui eu tenho a fase gasosa. Aonde aqui a reta, né, muda de direção é onde você tem a passagem de uma fase para outra, né? Então aqui eu representei como temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Então, observando a inclinação de cada uma dessas retas, a gente pode ver o quê? Que a inclinação do gasoso é bem maior que as outras duas, seguida da inclinação do líquido, e o que tem menor inclinação é essa reta aqui do estado sólido. Então, eu chego aqui à conclusão que a variação, que a entropia molar do estado gasoso é bem maior do que a entropia molar do estado líquido, que é maior do que a entropia no estado sólido. Agora, se a gente for observar o outro termo da equação que relaciona o potencial químico com a pressão, ΔMi, ΔP quando T for constante, é igual ao volume molar. Então, nesse gráfico aqui, eu coloquei o potencial químico pela temperatura. Em rosa, essa linha sólida rosa aqui, eu tenho o sólido numa pressão mais baixa.
Nessa linha sólida azul aqui, eu tenho o sólido numa pressão mais elevada. Na tracejada rosa, eu tenho o líquido numa pressão mais baixa. E nessa tracejada líquida não, azul, eu tenho o líquido numa pressão mais elevada. Ok? Então, o que a gente pode observar? Né? A gente pode observar o quê? Que o volume molar do sólido é menor do que o volume molar do líquido. E o potencial do sólido ele vai o quê? Aumentar menos do que o potencial do líquido. Né? Então, como resultado disso, a temperatura vai mudar. Ó, a temperatura aqui, ó, de fusão. Quando eu tenho alta temperatura, alta pressão, ó, vai ser maior do que a temperatura de fusão quando eu tenho uma pressão menor. Então, eu tenho aqui uma diferença. Consequentemente, né, diante de tudo isso aqui que eu falei, o volume molar do líquido vai ser maior do que o volume molar do sólido, tá? Para a maioria das substâncias, com exceção da água. A água vai mudar um pouquinho. Ó, então, aqui eu tenho o gráfico agora da água, onde o volume molar do líquido vai ser menor do que o volume molar da água no estado sólido. Né? Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui sólido da água, ok? Baixa pressão, alta pressão, e aqui, ó, nós temos o do líquido. Temperatura, ó, de fusão na pressão mais elevada vai ser menor do que a temperatura de fusão de pressões mais baixas, né? Ó, então, vai inverter a situação. Para a água, o volume molar é maior para o sólido do que para o líquido. Então, o potencial do sólido ele vai aumentar mais fortemente do que o potencial do líquido. E a temperatura de fusão vai ser o quê? Vai ser reduzida. Assim também, ó, por conta da inclinação ser diferente do anterior, essa variação, né, de temperatura vai ser menor do que para as outras substâncias. Não sei se vocês se lembram no gráfico anterior, essa relação aqui era maior, tá, do que a representada aqui. Agora, falando de entropia, a gente já viu, a gente já estudou, né, a variação da entropia quando a gente está falando de líquido, de sólido, de gás, que a gente pode representar por essa equação aqui, né, em determinadas situações, é claro. Cp molar dividido pela temperatura vezes dt. Né? E a gente sabe que esse grau de dispersão da matéria, né, e da energia vai mudar em uma mudança de fase. Então, a transição de fase vai vir o quê? Acompanhada também pela variação da entropia. Nós temos um gráfico aqui de temperatura, tá? Aqui a temperatura de fusão e aqui de ebulição. Tá? Então, aqui nós temos a fase sólida, aqui a fase líquida e aqui a fase gasosa. Né? Então, nessa temperatura de transição, qualquer transferência de energia como calor entre o sistema e os seus arredores vai ser reversível porque as duas fases do sistema vão estar em equilíbrio. Né? Então, no caso da transição, a gente pode dizer que a variação da entropia da transição vai estar envolvida com calor, sim, a uma temperatura constante, sim, mas por conta disso, a gente pode o quê? Dizer que o calor, né, vai ser igual à variação da entalpia e a gente consegue escrever a variação da entropia usando a variação da entalpia dividido pela temperatura, seja de fusão, né, ou de ebulição, no caso a pressão constante aqui, né? Se a gente quiser determinar aí a variação da entropia desde um estado inicial aqui até o estado final, né? O estado inicial sólido até um estado gasoso, você tem que somar, né, cada uma das etapas. Se não tiver no estágio de transição, a gente utiliza essa formulazinha aqui, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui para o estado sólido, para o estado líquido e para o estado gasoso.
E durante a transição, eu uso variação da entalpia de fusão, dividido pela temperatura de fusão, que é constante, e variação da entalpia de vaporização, dividido pela temperatura de ebulição, que é também constante, né? E fora isso, a entalpia da nossa lá, terceira lei, né, da termodinâmica, quando a temperatura for 0 Kelvin, ok? Agora aqui um exercício, né, relacionado à entropia e mudança de fase. Diz assim esse exercício: a capacidade calorífica molar de um certo sólido a pressão constante é 10 Kelvin. A capacidade calorífica molar de um certo sólido a pressão constante e a temperatura de 10 Kelvin é 0,43 Kelvin menos 1 mol menos 1. Qual a entropia molar do sólido nessa temperatura? Aí ele dá aqui a equaçãozinha do CP. Então, esse exercício aqui só vai utilizar uma partezinha daquela equação grandona lá, que a gente acabou de ver no slide anterior, né? Onde eu tenho aqui a variação de 10 Kelvin, né? No estado sólido. Então, eu vou usar essa equação aqui, não é no estado de transição. Ele fala para a gente quem é CP, então vamos substituir na equação, né? Quem é CP é AT ao quadrado. Aqui eu simplesmente retirei o A, porque é uma constante, e vamos tirar agora aqui, resolver a integral. Resolvendo essa integral, nós vamos chegar a um valor de 1/3 AT ao cubo, né? Qual é essa temperatura que ele quer? É a temperatura de 10 Kelvin, ok? Então, substituindo aí, eu vou ter um valor de 0,14, né, joules por Kelvin mol a menos 1. Né? Esse aqui, experimentalmente falando, né, ainda é muito complicado, né, de se calcular. Então, você pode deixar ele assim, né, indicado. Se caso estivesse falando aqui que esse sólido seria um cristal perfeito, né, aí você aproximaria isso aqui de 0, né, então a entropia ficaria igual a 0,14. Bom, então já sabemos, né, que quando duas fases estão em equilíbrio, seus potenciais químicos devem ser iguais. Então aqui, ó, eu tenho um gráfico de pressão por temperatura. Então, em cima aqui dessa curva rosa, eu tenho o meu equilíbrio entre duas fases. A fase beta, que está aqui embaixo, nesse verde mais escuro, e a fase alfa, que está aqui em cima. Em cima dessa curva rosa aqui, eu tenho o equilíbrio entre duas fases. Então, aqui eu tenho a igualdade do potencial químico. Então, se eu quero saber de um ponto A a um ponto B, né, o que está acontecendo nesse sistema, eu tenho que, se essa pressão variar em dP, né, e essa temperatura variar em dT, então o potencial químico também vai variar num dmi. Né? Então, ó, dmi da fase alfa, no equilíbrio, vai ser igual a dmi na fase beta. Mas quem vai ser dmi alfa e quem vai ser dmi beta? Dmi alfa vai ser a equação que a gente já conhece do potencial. Dmi beta também. Então, vou pegar essas duas equações e substituir aqui na primeira. Substituindo, eu vou chegar nessa equação geral, tá? Que eu vou arrumar. Vou separar aqui os termos da entropia e do lado de cá os termos do volume, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a variação da entropia molar entre duas fases e a variação do volume molar entre duas fases. Então, eu posso dizer que essa variação aqui de entropia entre duas fases é a variação da entropia do estágio de transição. Da mesma maneira que, ó, a variação do volume entre as duas fases é a variação do volume do estado de transição, tá? Então, ó, dP dt é igual
a variação da entropia no estágio de transição dividido pela variação do volume no estágio de transição. E essa equação aqui, ó, é conhecida como equação de Clapeyron. Tá? Então, essa é a equação de Clapeyron para estudar transições de fases. Agora, nós vamos ver cada transição, tá? Individualmente, como aplicar esta equação, tá? Em cada uma das transições. A primeira aí que nós vamos ver é um equilíbrio, né, entre o estado sólido e o estado líquido, ok? Então, aí é o estado de transição aí de fusão, ok? Então, nós temos a equação de Clapeyron, a variação da entropia. A variação da entropia de fusão vai ser igual ao quê? A entropia do líquido menos a entropia do sólido. A gente sabe que a entropia do líquido é maior que a entropia do sólido. Então, esse delta aqui vai ser positivo. Agora, falando da variação do volume, né, no caso de fusão. O volume do líquido, né, para a maioria das substâncias, vai ser maior do que o volume do sólido. Então, esse ΔV aqui vai ser positivo. Agora, para o caso da água, né, que foi o que a gente viu anteriormente, isso aqui vai inverter. Então, essa variação de volume aqui vai ser negativa, tá? Então, Então, eu estou aí, né, num processo de transição de um sólido para líquido, tenho a equação de Clapeyron e vamos trabalhar em cima desta equação, ok? A variação da entropia, tá, na transição, posso escrever, né, como a variação da entalpia dividido pela temperatura, né, que a gente já sabe que a temperatura de uma substância pura, né, na transição é constante. Então, eu consigo chegar nessa relação aqui. Agora, se eu integro, eu tenho P2 menos P1, vai ser igual, né, essa equação. Aqui, dTT vai ser Ln de a temperatura na pressão 2 dividido pela temperatura na pressão 1, ok? Como para o caso de sólido e líquido, tá? Essas temperaturas aqui, a relação uma menos a outra, é muito pequeno. Então, a gente consegue escrever assim, ó, né? Como essa variação é muito pequena, Ln de Tp2 dividido por Tp1 vai ser aproximadamente igual a Ln de 1 mais Tp2 menos Tp1, que eu posso chamar de um ΔT, né? Muitas vezes nos livros já vem escrito como um ΔT, dividido pela Tp1. Tá? Então, substituindo esse termo aqui no lugar desse, eu chego que a variação da pressão vai ser igual à variação da entalpia de fusão dividido pela variação do volume de fusão, ΔT, dividido pela temperatura P1, que na maioria dos casos essa temperatura aqui é a temperatura normal, tá, de fusão, ou seja, é a temperatura de fusão da substância a 1 atmosfera, ok? Um exercício de aplicação sobre esse assunto diz o seguinte: o volume molar de um certo sólido é de 142 centímetros cúbicos por mol no ponto de fusão. Okay? No ponto de fusão, o volume molar é esse. A 427,15 Kelvin, a essa temperatura. O volume molar do líquido, no mesmo ponto, é 152,6 centímetros cúbicos vezes mol menos 1. A 1,2 megapascal, a temperatura de fusão é 429,26. Calcular a entalpia e a entropia de fusão do sólido, tá? Então, ele deu a variação do volume do sólido, ele deu a variação do volume do líquido,
ok? Ó, volume molar do sólido, volume do líquido, a gente já tem aqui a variação do processo, ok? Ele deu também a temperatura aqui de fusão, ok? E ele diz o seguinte, que ele quer calcular a entalpia e a entropia. Então, ele deu a variação do volume, ele deu a variação da temperatura, ok? E ele deu também já a pressão. Então, é só a gente substituir nessa equação aqui para a gente poder encontrar a entropia de fusão, né? Ó, substituindo aqui o volume, pressão e a temperatura. Aqui eu só arrumei aqui as unidades, tá? Aqui de metro cúbico por centímetro cúbico. E eu encontro uma entropia de 5,5 joules por Kelvin mol, tá? Uma entropia de fusão. Positivo, tá? Importante. Agora, para a entalpia de fusão, né, basta eu multiplicar a entropia pela temperatura de fusão, ok? Que ele fala, no ponto de fusão, a temperatura é 427,15. Então, 427,15 vezes a entropia, eu tenho o valor da entalpia de fusão desse processo aqui, dessa passagem desse sólido para o líquido, ok? Agora, o próximo estado é um equilíbrio entre o líquido e o gasoso, né? Então, vamos estudar aí a transição de um líquido para o gasoso, tá? Mais uma vez, vamos ver aqui cada um desses termos aqui da equação, vamos verificar o sinal, comportamento, né? A variação da entropia de vaporização vai ser igual ao quê? A entropia do gás menos a entropia do líquido, né? A gente sabe que a do gás é maior do que a do líquido, então essa variação vai ser positiva. Agora, a variação do volume. A gente sabe também que o do gás, volume molar, é maior do que o do líquido, então também a variação do volume, né, no processo de vaporização vai ser positivo. Então tá, então eu já conheço a equação de Clapeyron, eu já sei que eu posso substituir aqui a entropia, né, pela entalpia dividido pela temperatura. E agora eu tenho o seguinte, na maioria dos casos, o volume molar do gás menos o volume molar do líquido é aproximadamente o quê? O volume molar do gás, porque a diferença é tão grande do volume, né? O volume molar do gás é bem maior do que o do líquido, então acaba considerando o volume molar do gás. E se a gente considerar esse gás como sendo ideal, né, a gente ainda consegue substituir esse volume molar pela equação, né, do gás ideal. E podemos escrever essa equação aqui dessa maneira aqui, né, porque eu substituí o volume lá na equação, né, ficou lá RT sobre P. Então, vai ficar 1 sobre P dP igual a variação da entalpia de vaporização dividido pela constante dos gases, dt sobre T ao quadrado, tá? Então, ó, para uma mudança de líquido para gasoso, a gente pode ter essa relação aqui, se a gente quiser aproximar o gás, né, de um gás ideal, né? Pode ser também a aproximação para gás de Van der Waals, outra, né, tipo de equação para gás real, não tem problema, que eu só dei o exemplo para o gás ideal. E a gente chega nessa equação aqui que é conhecida como equação de Clausius-Clapeyron, né? Essa aqui é a equação de Clapeyron. Agora, essa é a equação de Clausius-Clapeyron. Então, integrando, né, eu consigo chegar nessa equação geral aqui de ln P2 dividido por P1 igual a menos ΔH dividido por R, 1 sobre T final menos 1 sobre T inicial. Uma aplicação aí para esta equação diz o seguinte, o exemplo.
A pressão de vapor de uma substância a 20 graus Celsius é 58 kPa e a entalpia de vaporização é 32,7 kJ por mol. Estimar a temperatura em que a pressão de vapor seja de 66 kPa. Tá? Então, eu dou uma temperatura e pressão e quero saber qual é a outra temperatura se eu estiver trabalhando, né, em outra pressão. Então, a equação que a gente acabou de ver, tá? Aqui eu só coloquei um asterisco aqui, mas é a mesma ideia, tá? Beleza, então, a pressão de vapor da substância, ele dá, tá aqui, ok? Na temperatura também ele dá, a entalpia ele dá, o R a gente tem, e a gente quer saber o outro T quando eu estiver trabalhando a 66. Então, vamos só arrumar aqui a equação para ficar mais fácil. E vamos substituir os valores, né? Então, 1 sobre 293 mais o R, né, dividido aqui pela entalpia, vezes o Ln da variação de pressão, e eu tenho 1 sobre T aqui. T, então, vai ser 3,378 vezes 10 a menos 3. Né? Então, arrumando isso aí, eu tenho que a temperatura para a pressão de 66 Kelvin Pascal vai ser de 296 Kelvin ou 23 graus Celsius, ok? Agora, a próxima mudança de estado é do estado sólido para o gasoso, tá? Que é a sublimação. Então, mais uma vez, a gente tem a equação, ok, de Clapeyron. Temos também, a gente já pode substituir, né, a entropia por H sobre T. Vamos dar uma olhadinha aqui nas variações, como é que vai ficar. Da entropia. Aqui seria sublimação, né? Então, do gás para o sólido, o gás é bem maior, né, do que do sólido, então é positivo. Aqui também é de sublimação, tá? Então, o volume do gás também é maior do que o volume do sólido. Então, também essa variação vai ser positiva. Tá? Então, vamos trabalhar agora com a equação. Mais uma vez, se a gente está falando de gás, né, a variação do volume é muito grande, então a gente pode considerar somente aqui, ó, o volume molar do gás. E se esse gás for ideal, a gente escreve dessa maneira aqui, da mesma maneira que nós vimos anteriormente. E, por fim, a gente chega na equação para um processo de transição de sublimação. Ok? Então, a gente chega aqui a mais uma equação. Então, ó, se eu tenho um gráfico de pressão, né, por temperatura de uma substância, aqui em cima dessa linha vermelha, tá? Eu tenho o quê? Uma transição de fase. Entre qual fase que eu estou falando aqui? Eu estou falando, ó, da fase vapor com o sólido, a sublimação que a gente acabou de ver, ó. Então, aqui em cima dessa curva vermelha, tá? Eu tenho o quê? O equilíbrio entre sólido e vapor. Agora aqui, em verde, o que eu tenho aqui? Eu tenho equilíbrio entre duas fases aqui. Quais são as fases? A fase sólida e a fase líquida, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o equilíbrio entre sólido e líquido. Agora, nessa curva aqui azul, né, eu tenho equilíbrio entre duas fases, né? Duas fases coexistindo aqui. A fase líquida, né, e a fase gasosa. Ok? Em cima aqui. Então, ó, para cada um
né, dessas partezinhas aqui do gráfico, eu tenho uma equação para trabalhar, né, ó. Então, aqui na primeira, né, que é o processo que de fusão, por exemplo, eu tenho essa equação aqui para trabalhar com pressão, com temperatura, e o que eu vou encontrar com a inclinação disso aqui? Eu posso encontrar a entalpia de fusão com a inclinação. O próximo, aqui, ó, vaporização. Eu tenho uma equação, posso estar variando a pressão com a temperatura e a inclinação vai me dar o quê, ó? A entalpia. Para o próximo, né? Aqui o último, que é o processo de sublimação, variação de pressão também, né? Variação de temperatura, eu posso encontrar com a inclinação a entalpia, né? É importante também, ó, a gente pode observar a diferença de inclinação, né, de cada uma dessas curvas aqui, ó. Aonde nós vemos a maior inclinação? A maior inclinação está onde? Na linha sólido líquido, ó. Aqui, ó. Apresenta a maior inclinação devido a quê? A variação de volume entre a fase sólida e a líquida ser o quê? Pequena. E aonde a gente encontra a menor inclinação? A menor inclinação a gente encontra onde? Na linha líquido gás, né? Aqui, ó, líquido gás. Tem uma inclinação menor. OK, ó? E esse ponto aqui? Nesse ponto aqui é um ponto onde eu encontro um equilíbrio entre as três fases, né? Ó, nesse pontinho aqui é um ponto onde, se eu pego essa temperatura e essa pressão, né, dessa substância, claro, eu vou ter lá dentro do recipiente tanto sólido como líquido como vapor dessa substância. Eu vou ter as três fases aqui nesse ponto, certo? Aqui eu coloquei só, né, para curiosidade, alguns exemplos. Mais uma vez aqui o gráfico, tá? De pressão por temperatura, ok? É o gráfico para água, tá? É o gráfico da água, pressão por temperatura. Aqui nós temos, né, a transição entre o sólido e o gasoso. Aqui nessa fase entre o gasoso e o líquido. E aqui entre o sólido e o líquido, né? Ok? Então, aqui o ponto triplo da água, né? Então, aqui a 0,01 graus Celsius e 0,006 atmosfera, eu consigo, né, encontrar a água nas três fases. Então, tá. Então, eu trouxe aqui, né, alguns exemplos. Na maioria aí é questão de regelo, né? O que é o regelo? É um fenômeno segundo o qual algumas substâncias, né, quando essas substâncias são submetidas a determinada pressão, elas fundem-se, né, e volta a solidificar quando essa pressão extra é removida. Por exemplo, aqui nesse primeiro caso, né, nós temos aqui uma barra de gelo e nós temos aqui uma cordinha amarrada com peso. Uma parte, né, vai se solubilizando, né, vai passando do estado sólido para o líquido, aí a cordinha, ó, vai diminuindo porque tem uma pressão, tá, em cima aqui, né, feito por esse peso. Aí a cordinha vai passando, aí a parte de cima, ó, vai voltando de novo para o estado sólido. Né, tirou aquela pressão que havia anteriormente, aquela pressão extra, aí a parte de cima voltou para o estado sólido. Aí a cordinha vai abaixando, vai se liquefazendo a parte onde a cordinha está encostada no gelo, né, e a parte de cima vai voltando de novo para o estado sólido. A parte de baixo vai, né, ficando líquida, a cordinha vai descendo e a parte de cima vai se solidificando de novo, né? Por conta exatamente disso. Havia pressão, aí a pressão foi retirada e voltou de novo, né? Aqui no caso, outro exemplo, né, de patinação no gelo.
a pressão exercida aqui pelos patins, né, faz com que o quê? O gelo derreta, né? Porque você faz uma pressão, ó, por exemplo aqui, a gente está falando o quê? De sólido e líquido, né? Então a gente está falando dessa curva aqui, ó, sólido e líquido. Então eu sei, ó, que nesse ponto aqui, ó, eu tenho a temperatura normal de fusão e a pressão, né? Aqui, ó, 0 graus Celsius e 1 atmosfera. Então, se eu mudo essa pressão, né, ó, aumentei. O que que vai acontecer? Vou mudar também a temperatura de fusão, né? Porque eu tenho que seguir aqui, ó. Então, eu tenho esse ponto aqui que é o ponto normal. Se eu mudo a pressão, mudei a pressão, aumentei a pressão por causa né, do peso da pessoa, né, em cima ali do bloco de gelo, aumentei aqui, mudou o quê? Mudou também a temperatura, né, de fusão. Então, o que que vai acontecer? Quando a pessoa faz a pressão em cima do gelo, começa o quê? A virar líquido, né? O sólido vira líquido. Então, por conta desse líquido liberado na superfície, é que a pessoa consegue deslizar, né? Então, aliás, além também, né, do atrito feito, né, pelo patins também, que aquece a região, né, liberando também a água, a pressão que a pessoa faz. E depois que a pessoa sai dessa região, né, tira aquela pressão, volta novamente, né, a pressão anterior, aí mais uma vez forma o gelo, né, a água sólida. Tá? Então, onde a pessoa está, a pressão é maior, surge o líquido. Quando a pessoa sai, a pressão volta ao normal, né, e aí volta novamente ao estado sólido. E aqui no caso, só para explicar com relação ao deslizamento, né, da neve, quando fica muita neve acumulada no alto da montanha e ocorre aqueles avalanche, né, deslizamento, né, por que que acontece? O peso, né, da neve aqui em cima, o que que acontece? Aumenta a pressão, né, aqui no alto da montanha, né, na base aqui da montanha, aumenta a pressão aqui, né, logo abaixo daquela quantidade de gelo, aumenta a pressão, provocando o que? A fusão da massa do gelo. Então, nessa parte aqui de baixo, o gelo funde-se, aí tudo que está em cima aqui cai. Então, existem transições de fase mais comuns, né, como fusão e ebulição, e também existem transições de fase menos comuns, como a transição sólido-sólido, transição condutor-supercondutor, fluido-superfluido, né? Então, acaba que a gente consegue classificar, né, as transições de fase. E aqui nós vamos ver a classificação de transição de fase de acordo com Ehrenfest, tá? Ehrenfest, ele classificou a transição de fase em transições de primeira ordem e segunda ordem, tá? Ou seja, ele classificou as transições de fase com base no comportamento do potencial químico com relação a outras variáveis termodinâmicas, ok? Então, nós vamos começar aqui vendo a transição de fase de primeira ordem, tá? É dita transição de fase de primeira ordem a transição onde a derivada, ok? Ela é descontínua. Por exemplo, a derivada do potencial químico, né, com relação à pressão, vai dar uma descontinuidade. A gente sabe que a variação do potencial com a pressão é igual ao quê? Ao volume molar. Ok? Então, numa transição de fase, o que que nós temos? A variação do potencial com a pressão em uma fase, menos a variação do potencial pela pressão de outra fase. Isso vai ser igual a quê? A variação do volume molar, né, entre as duas fases, que eu posso escrever dessa maneira aqui. Variação do volume molar de transição. Ok?
Então, o que eu disse anteriormente? Na transição de fase de primeira ordem, a primeira derivada é descontínua. Então, aqui nós temos a primeira derivada do potencial, né, pela pressão, e ela é descontínua. Esse tracejado aqui, ó, quer dizer que ela é descontínua. No estágio de transição, aqui nesse caso, a pressão constante, ok? Ó. Mas o que acontece com o volume? Há uma variação do volume. Volume inicial e final não são iguais, então há uma variação no volume. Então eu venho aqui, ó, com volume, 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 volume. Quando chego aqui, a pressão continua constante, mas o volume não. Então, para eu interpretar, né, essa situação aqui, eu coloco o quê? Essa descontinuidade. Quer dizer o quê? Que não existe um limite. Ok? Então, a gente pode ver isso para o volume e também para a variação da entropia com a temperatura. Então, ó, a primeira derivada do potencial com a temperatura, a gente sabe que é igual a menos a entropia molar. Então, numa transição de fase, ó, nós temos o potencial químico, né, com relação à temperatura de uma fase, menos o potencial químico com relação à temperatura da outra fase. Isso vai ser igual à variação da entropia entre as duas fases, que vai me dar o quê? Uma entropia inicial e final durante a transição de fase diferentes, não é zero. Então, como é que eu vou representar? Vou chegar aqui no início da transição de fase, a temperatura vai continuar a mesma, mas porém a entropia vai mudar. Então a gente representa assim de forma tracejada. Aí quando chegar no final, a gente continua aqui a nossa linhazinha, ok? Então isso é válido para volume molar, para entropia e também para entalpia, né? Porque a gente sabe que a variação da entropia é igual à variação da entalpia dividido pela temperatura de transição. Então, derivadas de primeira ordem do potencial, a gente chega à variação de volume, entalpia e entropia, ok? Isso por quê? Né? Vamos observar esse gráfico que a gente já viu no início da nossa aula, né, de potencial químico por temperatura. Se a gente observar no estado de transição, ou seja, nesses pontinhos aqui, ó, onde está mudando sólido para líquido e líquido para vapor, a gente não tem uma curva, né? A gente tem uma quina. Ó, temos uma quina aqui e uma quina aqui. E a derivada de uma quina, né, é indefinida. Né? Então, a entropia ela vai apresentar, a gente pode dizer, um degrau. Né? Ela vem, aparece um degrau, vem, e aparece outro degrau. Então, por conta disso, essas variáveis aqui, né, ó, volume, entropia e entalpia, no estado de transição, né, elas passam por essa descontinuidade aqui. Ok? Agora, para as derivadas de segunda ordem, né, ou seja, a derivada segunda da energia livre de Gibbs, né, por T ou por P, nós temos aqui alguns exemplos. Né? Nós temos aqui a capacidade calorífica a pressão constante, o coeficiente de compressibilidade isotérmica e o coeficiente de expansão, né, que são os exemplos. Mas o que caracteriza, né, uma transição de fase de segunda ordem, né, de acordo com a classificação de Ehrenfest? Né, é aquela onde a primeira derivada, okay, a primeira derivada é contínua, mas a segunda derivada não é. Então, ó, se acontecer, né, da primeira derivada de volume, de entropia e aliás, do potencial, né, com relação a T e P, dando volume, entropia e entalpia, acontecer uma quina, né, e não uma descontinuidade, igual nós vimos na primeira
derivada, ao invés de ter uma descontinuidade, ter uma quina, assim, a primeira derivada, a segunda derivada dessas funções aqui serão descontínuas. Então, se, por exemplo, a primeira derivada do potencial com a temperatura dá o quê? A entropia. Aí a segunda derivada, ou seja, a entropia pela temperatura, vai dar o quê? Cp sobre T. Né? Então, fiz a primeira, a segunda, e eu cheguei em Cp sobre T. Então, quando a gente for observar em qualquer um desses casos aqui, a gente vai ver que a segunda derivada é que você vai ter essa descontinuidade. Então, por exemplo, nesse caso aqui que eu coloquei o exemplo de Cp, aqui, Cp por T, que é a entalpia, então eu vou ter aqui, temperatura constante, o Cp, quando chegar, né, no ponto de transição, de começar a transição, ele vai variar. Então, vai ter o Cp inicial e um Cp final durante, né, o processo onde a temperatura vai estar constante, tá? A transição de fase de segunda ordem não é muito comum, tá? E ainda há algumas controvérsias, né, que tipo de material passa por esse tipo de transição. Mas até o momento, esse tipo de transição de fase de segunda ordem são características, né, de fases vítreas, né, e alguns polímeros também. Eu coloquei aqui um exemplo geralzão, tá? Aqui em cima nós temos transições de fase de primeira ordem. Aqui embaixo nós temos transições de fase para segunda ordem. Tá? Importante, a ordem de uma transição de fase normalmente é determinada experimentalmente, ok? E as transições de primeira ordem normalmente envolvem o quê? A realocação, né, vamos dizer assim, de átomos, moléculas ou íons, né, como uma consequência da mudança nas energias de suas interações. Okay? Já, por exemplo, no tipo de transição de segunda ordem, vai estar associado a uma mudança na simetria da estrutura cristalina de um sólido, por exemplo. Tá? E a gente viu aqui primeira ordem, segunda ordem, e existem algumas transições de fase que não se enquadram, tá? Nem na primeira ordem e nem na segunda ordem. Tá? Por exemplo, aí as transições paramagnéticas, por exemplo, não se enquadram nem na primeira ordem e nem na segunda ordem. Para trabalhar com os gráficos de transições de fase, tanto de primeira ordem quanto de segunda ordem, a gente precisa, né, de algumas equações. E, no caso, para a primeira ordem, a gente vai usar a equação, né, que a gente já aprendeu, que é a equação de Clapeyron. Agora, para a segunda ordem, nós não podemos utilizar essa equação aqui, tá? Nós vamos ter que utilizar outra. Partindo, né, do que a gente viu da relação, né, entre o potencial químico e temperatura e pressão para transições de fase de segunda ordem, né, então nós vimos essa relação e vimos essa relação, dP sobre T, tá, vai ser agora igual ao que? A variação, tá, do coeficiente de expansão térmica dividido pela variação do coeficiente de compressibilidade isotérmica. Tá? Então, quando estiver trabalhando com transições de fase de segunda ordem, com os gráficos, né, como que a variação da temperatura, com a variação de pressão, com a variação da temperatura, qual é o comportamento, então nós vamos utilizar essa outra equação aqui, tá? Dos coeficientes de expansão e de compressibilidade, que a gente já, né, viu bastante aí sobre esses dois termos.